Graça e paz, queridos, que amanhã abençoada desse domingo, que Deus esteja contigo. Mais um domingo na nossa escola bíblica dominical. Nós somos a Igreja Batista Nova Jerusalém da Taquara, Avenida dos Mananciais 995, aí no Rio de Janeiro. Que Deus possa estar agora abençoando a sua vida grandemente. E agradecemos também por você estar nos recebendo. Se você estiver na sua casa, no seu local de trabalho, sentado à mesa com a sua família, tomando seu delicioso café da manhã, você que está se arrumando para ir para a sua igreja, muito obrigada pelo seu carinho. Você que está dirigindo nesse momento, muito obrigado pelo seu carinho, por estar conectado conosco na nossa escola bíblica dominical online. E nessa manhã, nesse domingo, estamos iniciando um novo tema Nesse domingo vamos falar sobre mordomia. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Vamos dar a paz do Senhor para alguns irmãos que já estão conectados conosco. Pastor Herculano, da Igreja de Palmares, Deus abençoe o Senhor, meu tio Herculano. Pastor Tadeu, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tia Vani, que Deus abençoe a senhora, tia. Irmã Eliane, graça e paz. Que Deus abençoe a cada um, os nossos irmãos que estão devagarzinho estão entrando. Daqui a pouco estaremos todos conectados com o Senhor. Enquanto isso, vamos levantar as nossas mãos, vamos orar, agradecer ao Senhor por essa manhã, agradecer por estarmos vivos, agradecer por estarmos em comunhão com a sua palavra, agradecer porque a cada dia podemos contemplar as belezas do Senhor. Vamos agradecer, vamos orar, estenda a sua mão, em nome de Jesus, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos nesta manhã. Muito obrigado, Espírito Santo, porque tu és o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas maravilhas. Grandes são as tuas obras e grandiosos são os teus feitos, ó Pai. Te louvamos porque podemos contemplar o dia. Te louvamos porque podemos, ó Pai, te adorar, porque podemos levantar as nossas mãos e dizer, não a nós, mas a Ti, toda a honra e toda a glória. Pai, te apresentamos agora, Senhor, nossas famílias, apresentamos nossas igrejas, apresentamos os trabalhos dos Teus servos diante de Ti. Apresentamos todo o teu povo diante de ti. Pai, nós te pedimos agora, livra de todo mal neste momento. Pai, livra de qualquer impedimento agora para que possam receber a tua palavra. Que todos estejam conectados contigo. Aqueles que ainda não entraram, começa a incomodar agora, Espírito Santo. Começa a falar com cada um do teu povo neste momento, Jesus. Vai agora, ó Deus, incomodando a cada um para que possamos estar todos reunidos em teu nome. Senhor, te pedimos agora, visita também os leitos de hospitais. Visita nesse momento, Senhor, cada irmão que se encontra enfermo. Vai passando com a tua mão agora, Senhor, a tua mão da saúde, a tua mão de milagre, a tua mão curadora agora, Deus. Vai agora agindo, ó Deus, no sobrenatural. Vai agindo no invisível. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Que Deus abençoe nesse momento. Nós louvamos a Deus, que o Senhor esteja contigo. Manelzinho, que Deus abençoe. Irmã Elaine, que Deus abençoe. Regininha, te amo, Regininha. Deus abençoe a cada um. Antes de iniciar a nossa escola bíblica dominical, vamos dar os avisos. A gente vai tentar dar os avisos agora mais cedo, para que possamos finalizar a EBD com mais calma nesse momento, porque hoje a EBD é um pouquinho só extensa, porque a gente vai estar iniciando um tema e vai estar terminando esse tema hoje mesmo. Como falei anteriormente, vamos estar passeando na palavra de Deus sobre mordomia. Antes disso, deixa eu passar os avisos rapidinho. Hoje, às 16h30, tem culto de louvor e adoração, lá na Avenida dos Mananciais, 16h30, anota o endereço, Avenida dos Mananciais 995. Hoje é culto de louvor e adoração também pelo aniversário de ministério do pastor Tadeu. Deixa eu ver aqui se a pastora Liliane, ela respondeu aqui minha pergunta que eu fiz. Pastora, dá uma olhada no seu zap aí, por favor. Eu fiz uma pergunta para a senhora, eu estou precisando desse socorro. Me socorre aí, tá no seu WhatsApp.
e daqui a pouco eu passo para os irmãos. Tia Wanda, que Deus abençoe a senhora, tia Wandinha. Então, hoje, às 16h30, Avenida dos Mananciais, 995, culto de louvor e adoração, com toda a igreja, aniversário de ministério do pastor Tadeu, aniversário de ministério do pastor Jorge, aniversário de ministério do pastor Bruno. Que Deus possa estar abençoando todos os pastores em nome de Jesus. Também temos dia 11 de setembro, tem aviso bom aí, hein? 11 de setembro, Congresso das Mulheres. 11 de setembro, Congresso das Mulheres. O Despertar da Leoa. Uau! Viu? Ó, já vim com a camisa, ó. O Despertar da Leoa, dia 11 de setembro. Mais informações, acompanha tudo na nossa página, da página da nossa igreja, lá na internet, tá? Tem todas as informações do congresso, horário do congresso. Se você quer adquirir a camisa do congresso, não vai ser essa aqui não, tá, irmão? Isso aqui é só o rosto do leão. Se você quer adquirir a camisa do congresso das Prudentes, entre em contato com a nossa igreja, ou pelo telefone. Vou pedir para o pastor Tadeu colocar o telefone da igreja aqui nos comentários, ou pelo telefone, ou pelo Messenger, mas tem que entrar rapidinho, valeu? Ó, VaptVult, porque já vamos começar a fabricar as camisas e nós temos um número limite para ter que informar ao rapaz o número correto das camisas. Então, se você ainda não pediu a sua camisa, corra para pedir a sua camisa para o Congresso das Prudentes, em nome de Jesus. Amém? Todos os avisos dados. Se faltar mais algum aviso, peço para os irmãos só colocarem aqui nos comentários, que no final do EBD a gente vai estar passando, tá? Vamos começar a aula dominical. Já deu tempo de você pegar a sua Bíblia, de estarmos todos juntos conosco, amém? Vamos começar a escola dominical falando sobre mordomia. E que Deus possa nos abençoar grandemente, da mesma forma que essa lição falou conosco. Eu espero que fale ao seu coração, amém? Vamos começar. Se tudo que somos e temos pertence a Deus, então devemos viver como bons mordomos, administrando bem o que é do Senhor. O dicionário Aurélio define mordomo como sendo o serviçal encarregado da administração de uma casa. É alguém que cuida do que não é seu. Jesus usou o conceito de mordomia para aplicar a cada um de nós. Vamos repetir a definição de mordomo. Mordomo, o serviçal encarregado da administração de uma casa. Alguém que cuida do que não é seu. E é sobre isso que a gente vai estar falando nessa manhã. Alguém que cuida daquilo que não é seu. Mas essa responsabilidade lhe foi confiada pelo dono da casa. E o dono da casa confiou 100% na administração do seu próprio lar nas mãos dessa pessoa. E nós somos os bem-aventurados por estarmos desfrutando. O dono da casa é Cristo e ele confiou plenamente em cada um de nós para sermos seus mordomos, para cuidar daquilo que pertence ao Senhor, para cuidar daquilo que não é nosso, com todo zelo, porque quando ele nos chama para essa mordomia, é porque ele confia. Vamos entrar agora nessa parte de mordomia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Vamos trabalhar muito no Novo Testamento. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 42 ao 46. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá um dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. A passagem bíblica do Evangelho de Lucas, aqui o Senhor Jesus, ele já define quem, pois, é o mordomo fiel e o mordomo prudente. E essa passagem, depois eu convido a você ler com calma todo o Evangelho, e nessa passagem bíblica é algo muito especial, porque nós vamos ver o início
do processo, do cuidado com a mordomia, com o servo que cuida da casa do seu senhor. Mas com a demora da vinda do seu senhor, esse servo, ele, ao mesmo tempo que ele começa, né, com aquele zelo vai esfriando com o decorrer do tempo, porque ele acha que o senhor da casa, que o dono da casa não virá mais. E justamente o dono da casa chega quando ele não está esperando. Isso quer dizer o que para cada um de nós, queridos? O Senhor confiou uma missão em nossas mãos. O Senhor confiou uma missão em cada um de nós. Nós já nascemos com um propósito determinado por Deus. Jesus vai voltar. A vinda do Senhor é líquida e certa. Assim como o sol se levanta todos os dias, o Senhor retornará para buscar a sua igreja. E como mordomos do Senhor, temos em obrigação continuar com o mesmo zelo, mantendo a chama acesa do primeiro amor. Lembra aquele hino? Quero voltar ao início de tudo. Voltar ao início de tudo. O mesmo amor, o mesmo zelo, o mesmo cuidado, porque somos responsáveis por aquilo que não é nosso. E a Bíblia ainda vai dizer o seguinte: embora nesta parábola Jesus estivesse se referindo principalmente, embora nesta parábola que Jesus estivesse se referindo principalmente às coisas espirituais, ele não deixou de incluir o aspecto natural e o aspecto financeiro, uma vez que os nossos bens também são do Senhor. Então, quando a gente fala em mordomia, eu não estou falando aqui só no aspecto espiritual, mas eu falo também no aspecto natural, no aspecto financeiro, porque tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. Nada foi feito pela força do nosso braço. Se hoje estamos trabalhando, o salário que recebemos, a vida que temos, a roupa que vestimos, tudo vem do Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque dele vem todas as coisas. E a Bíblia nos ensina isso. A nossa família, a nossa casa, os nossos bens, tudo pertence ao Senhor e devemos administrar todo esse ciclo com todo zelo e carinho pelo qual o Senhor nos confiou. A mordomia não se restringe apenas às coisas espirituais. Veja bem como é que Deus é lindo. A mordomia não se define apenas quando você está lá na igreja, mas essa mordomia espiritual, ela engloba tudo. Ela engloba a tua família, ela engloba a tua casa, ela engloba o teu trabalho, ela engloba as coisas da igreja, ela engloba o teu ministério, porque tudo que somos e tudo que temos foi Deus que nos deu. A família que temos foi o Senhor que nos deu. Sabe, os bens que adquirimos foi o Senhor que nos deu. Nada foi porque nós somos muito esforçados, mas foi porque o Senhor concedeu. Porque se o Senhor não quisesse, nós não teríamos, querido. Porque se hoje temos e hoje somos o que somos, o diploma que adquirimos, a condição que estamos vivendo, o lar que construímos, tudo foi por misericórdia do Senhor e dele dependemos sempre. Uma parte do nosso dinheiro volta a Deus na forma de contribuições. Mas o restante, uma parte do nosso dinheiro, a gente retorna para Deus através do nosso dízimo, através das nossas ofertas. Mas não é por causa disso que o restante não pertence ao Senhor. Glorifica a Deus pelo salário que você tem, porque o todo do teu salário foi Deus que concedeu. Isso é muito importante. Administrar com sabedoria tudo que o Senhor tem nos concedido, tá? Uma parte do nosso dinheiro volta a Deus na forma de contribuições, mas o restante não deixa de pertencer a Ele e deve ser usado de maneira correta, deve ser bem administrado. Este é um princípio que deve ser entendido e vivido antes de todas as coisas. Um princípio básico que deve ser vivido antes de todas as coisas. Administrar com zelo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Eu me perdi aqui. Me achei. Este é um princípio que deve ser entendido e vivido antes mesmo da contribuição, que é só um pequeno aspecto da mordomia.
ao lermos a parábola dos talentos, depois você lê com calma, encontramos este conceito de mordomia que se aplica a todas as áreas da nossa vida. Honrar ao Senhor com os nossos bens inclui uma boa mordomia. Eu creio que isso abre um leque muito grande, né? Honrar ao Senhor com os nossos bens. Sabe? O cuidado que eu tenho. O cuidado que você tem lá na igreja com a cadeira que você senta. O cuidado que você tem lá na igreja, sabe? Com a limpeza que você ajuda a limpar lá. Você que contribui, ajuda os irmãos a limpar o banheiro, a passar uma vassoura, a tirar um pó do móvel. O cuidado que você tem dentro da sua casa com aquilo que o Senhor te deu, sempre arrumando, sempre administrando com carinho, com cuidado, porque cada detalhe, cada coisinha que você tem em casa, cada bibelô que você tem na sua casa, foi o Senhor que te deu. E isso é motivo de glorificarmos a Deus. E a Bíblia também fala disso. Evangelho de Lucas, você continua no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 13. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. Lucas 19, 13? Perdão. Evangelho, tem problema não, gente, glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 13. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei 9:13, perdoa-me, gente. Deixa eu ler aqui. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: Façam esse dinheiro render até a minha volta. Você compreende isso, a confiança do Senhor? Evangelho de Lucas vai estar dizendo que ele chamou 10 servos e entregou 10 minas. E disse: negociai até a minha volta. O Senhor está querendo dizer o quê? Negociai até a minha volta. Ou seja, eu estou confiando a vocês. Eu estou entregando a vocês essas 10 minas. E também estou confiando a vocês a negociação dessas minas até que eu volte. Sabe, querido, o Senhor, quando Ele chama, Ele capacita e Ele confia. Deus confia. Deus conhece o seu potencial. Deus conhece a tua mordomia. Por isso que é tão importante a gente administrar com zelo, porque a gente está cuidando daquilo que não é nosso. No entanto, o fato dele nos deixar a escolha e a decisão do que faremos com o que ele nos concedeu, não significa que não haja uma forma correta de administrar esses bens. A partir do momento que Deus nos confiou esses bens, que o Senhor está dizendo: olha, eu estou te entregando esses bens, administra a minha casa, administra a minha igreja, administra aquilo que eu te der. É nosso papel buscar nesse mesmo Deus, porque a Bíblia vai dizer que Ele chama e Ele capacita. Então nós devemos buscar em Deus a melhor forma para realizar essa administração, para que sobre essa administração esteja sempre fluindo a unção e a graça do Espírito Santo. O que Deus espera dos seus mordomos? O ensino que Jesus reflete sobre cada um de nós traz princípios básicos, princípios claros. Ele mostrou que esperava a fidelidade. Quando eu entrego a administração, quando eu confio a administração a uma pessoa daquilo que me pertence, eu espero dela fidelidade. Você compreendeu agora a profundidade? O Senhor, ao confiar sobre cada um de nós, essa mordomia, Ele também espera a nossa fidelidade. E a Bíblia é linda, porque vai dizer assim: mesmo que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Ainda que eu erre, Ele continua confiando e me capacitando para que eu possa cada dia crescer em graça. Isso é lindo, porque a Bíblia ainda diz que, caso pecardes, tende já um advogado para vos defender, porque de qualquer forma eu continuo apostando em você como meu mordomo. Olha a profundidade de Deus.
o carinho de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. E aí a gente está falando sobre fidelidade. E essa passagem bíblica nos leva também a entender que Jesus não se refere apenas à honestidade, mas ele se refere também à fidelidade. Isso significa que o bom mordomo não é só bom porque não rouba ou lesa. Eu vou repetir mais uma vez. Isso não significa que o bom mordomo não é só bom porque não rouba ou não lesa o Senhor, mas também porque se mantém no propósito pelo qual foi confiado. Você entendeu isso? Você não é somente um bom mordomo porque você não rouba, nem porque você não lesa, mas você é um bom mordomo porque você se mantém fiel, porque você se mantém firme no propósito pelo qual você foi chamado. Então levanta a tua mão e glorifica, porque você foi chamado por Deus e você é mordomo do Altíssimo. É mais do que lealdade, é mais do que confiança, é dedicação. Aquilo que foi combinado. Você entende agora como é que é a atitude de Neemias? Você entende agora a entrega de José quando Faraó confia nele a administração do Egito? Você entende agora o propósito do teu chamado? É mais do que lealdade, é mais do que confiança, é dedicação, querido. Você entende agora quando o teu pastor ele abre mão de cuidar das coisas dele e fica todos os dias na igreja? Você entende agora a preocupação dos líderes em manter a obra do Senhor? Você entende as noites que você não consegue dormir em oração, porque Deus te incomoda para você orar pelo teu irmão, para você orar pela igreja? Você entende agora a preocupação do teu pastor com os pagamentos, com os pagamentos, com os compromissos da igreja? É dedicação. Isso supera o entendimento natural, porque já vai no âmbito sobrenatural, porque as coisas de Deus sempre em primeiro lugar, porque estamos dedicados para isso. Só um momentinho, amor, chama ele aqui rapidinho, porque senão vai fugir aqui. E aí, isso é muito importante. Isso é algo sobrenatural da parte de Deus. Isso é algo com propósito. Isso é algo com carinho. E Deus é muito lindo quando o Senhor fala isso. É isso que a gente está querendo trazer para você nessa noite. Nessa manhã. Dedicação àquilo que foi combinado. Dedicação àquilo que foi proposto. Dedicação àquilo que foi entregue. Sabe, a nossa dedicação à casa do Senhor. A nossa dedicação às coisas que vêm de Deus. A nossa dedicação àquilo que Deus confiou para cada um de nós. Deus espera mais do que nós. Deus espera muito mais do que uma simples boa vontade. Deus quer entrega. Deus quer sinceridade. Ele espera que sigamos as instruções que Ele nos deu com um propósito revelado que é diante da sua palavra. Abra a sua Bíblia lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 2. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. O Senhor espera a nossa fidelidade. A única forma de sermos fiéis ao Senhor como mordomos de Deus é entendendo que Ele espera de nós o registro da sua palavra. O registro da sua palavra. Nós somos registros da palavra de Deus nessa terra. A mordomia não envolve somente a administração correta dos bens, mas também envolve
dons e ministérios que o Senhor confiou em cada um de nós. Olha a profundidade de Deus. Não é só o administrar, mas é também você o adorar, é o entregar, é o concluir, é o fazer, é o cumprir, é o agir. É você também ter a atitude dos seus dons e dos ministérios que Deus confiou em cada um de nós. Você está compreendendo como a mordomia é algo profundo de Deus? Abra a sua Bíblia lá no livro, na carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um administra aos outros o dom que recebeu. Sabe, a Bíblia vai dizer que uns ele chamou para apóstolos, outros ele chamou para mestres, outros ele chamou para pastores, outros ele chamou para diáconos. Cada um foi chamado dentro do seu ministério. E que possamos ser mordomos, cada um ajudando ao outro. E isso é lindo, porque como corpo de Cristo que somos, dependemos uns dos outros. A mordomia me ensina a te amar e a te respeitar, e a te compreender, e a respeitar o teu ministério. E a bênção da tua mordomia passa pela minha vida, e vice-versa, querido. Isso é plenitude do Senhor. É plenitude. Que cada um administra os outros como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça. Eu tenho uma multiforme graça. Eu tenho a graça sobre aquele que ministra a adoração, o levita através dos seus instrumentos, o levita através da administração da casa do Senhor, aquele que cuida das finanças, aquele que cuida da limpeza, aquele que cuida, sabe, das plantas, aquele que cuida do marketing, aquele que prega, aquele que ora, aquele que intercede e ninguém vê na sua casa. Mordomia, entrega. Independentemente se você aparece para a igreja ou não, se você está ali na frente da igreja ou não, o teu ministério é algo muito profundo, e essa mordomia é muito linda, porque é nessa entrega que se confirma o registro da palavra. Dependemos uns dos outros. Sem intercessão a igreja não caminha, sem a oração eu não consigo manter a igreja de pé. Muitas vezes estão em oculto, muitas vezes é aquela irmã que ninguém conhece, mas é a mordomia dela, é o ministério dela, é através daquela intercessão que o ministério continua de pé, querido. Olha a profundidade de Deus. Ele chama as coisas que não são como se já se fossem. Ele opera no oculto para que a sua glória seja manifesta a toda criatura. É muito lindo. Porém, a nossa relação com o nosso dinheiro e também com os nossos bens materiais, a gente tem que prestar muita atenção nisso. É um excelente termômetro da atitude do nosso relação quanto à mordomia de forma geral. Porque ao mesmo tempo que é lindo da parte de Deus essa mordomia, existe uma prestação de contas se ela não for bem feita, se ela não for bem administrada, se não houver fidelidade, se não houver entrega. Existe a prestação de contas. E a Bíblia vai dizer sobre isso. A mordomia é um cuidado temporário que pertence a uma outra pessoa, que onde um verdadeiro dono voltará e vai exigir dela uma prestação de contas de como foi essa administração. Existe um tempo determinado nesse mundo para que exerçamos essa mordomia que o Senhor nos confiou. Aproveita o tempo. Não deixa passar as oportunidades. Não deixa passar a oportunidade de você estar em comunhão com os teus irmãos, ajudando no que for preciso, ajudando na ação social, ajudando na arrumação do templo, ajudando no aniversário da igreja, ajudando
ministério de oração, ajudando no ministério de louvor, ajudando na intercessão. Não deixe esse tempo passar, porque existe um tempo determinado debaixo dos céus para o exercício dessa mordomia. E o dia vai chegar, o Senhor vai voltar e vai ter o dia da prestação de contas. A Bíblia vai dizer, Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 1 e 2. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Temos exemplos bíblicos, queridos, de uma boa mordomia, louvada, uma mordomia, sabe, de entrega. Mas também temos exemplos de uma mordomia ruim e que pode ser punida. Essa passagem bíblica também é um exemplo disso. Ninguém pode fugir da prestação de contas. E eu vou repetir porque o nosso pastor diz que é didático. Ninguém pode fugir da prestação de contas. Exerça com zelo a mordomia pelo qual foi confiado. Vemos isto nos exemplos de Jesus, quando ele fala da parábola das 10 minas, na parábola dos talentos. Existe a prestação de contas. Um exemplo disso, Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 15. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. E continua, abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Eu acabei de dar duas passagens bíblicas para você que relata de forma clara e evidente que existe a prestação de contas pela nossa mordomia. E que disso nós não vamos escapar. Vai chegar o tempo. Por isso que precisamos aproveitar o hoje. Porque a gente não sabe quando o dono da casa vai voltar. O dono da casa aqui, é o nosso Senhor Jesus. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Estamos vendo os sinais, mas não sabemos o dia que ele vem. Mas ele virá e a prestação de contas é certa. Então aproveitemos o hoje para nos encontrarmos aptos e aprovados como bons mordomos, servos fiéis. Esta é uma ênfase encontrada em toda a Bíblia. Sabe, na carta aos Hebreus também a gente vai ver que fica evidente que a prestação de contas é para todos e que nada passará desapercebido aos olhos de Deus. Vá lá no Hebreus capítulo 4, verso 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Você compreendeu essa profundidade, querido? Está tudo descoberto, nada passa em oculto. A tua intercessão não está passando em oculto, minha irmã, meu irmão. Mãe, pai que intercede não está passando em oculto, querido. A tua oração, o teu joelho, a tua lágrima não está passando em oculto. O teu esforço não está passando em oculto. A tua entrega não está passando em oculto. Levanta a mão e glorifica. Tudo está patente diante de Deus. A tua mordomia que ninguém vê. Aquele copo d'água que você deixa separado que ninguém vê. Aquele pano que você passa só para tirar aquele pó rapidinho na igreja antes do culto começar, que ninguém vê. Quando você chega mais cedo no templo e ajoelha para adorar ao Senhor, agradecer pelo culto que vai iniciar, que ninguém vê, nada passa em oculto. Tu é mordomo abençoado do Senhor, querido. Tudo o Senhor vê. E isso é lindo diante de Deus. Isso é lindo diante de Deus. É o papel da igreja. É o papel de cada um de nós. Quando eu falo papel da igreja, é o papel nosso. É o papel nosso dessa entrega e dessa responsabilidade. Porque essa entrega foi confiada a cada um de nós. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Foi confiado a cada um de nós. Os anjos não têm esse benefício.
Aos homens foi confiado esse benefício. Nós, igreja, sejamos dispenseiros, mordomos. A gente está aqui para servir. Importa que ele cresça e que possamos diminuir a cada dia. Eu só estou aqui para servir. É para lavar o banheiro? Eu vou lavar o banheiro. Deus não está interessado na nossa posição social. Ele quer a nossa entrega. É só para ficar quietinho aqui intercedendo? Eu vou ficar quietinho aqui intercedendo, Senhor. É para passar o pano de chão? Eu vou passar o pano de chão, Senhor. Hoje tem faxina na igreja? Nós vamos faxinar juntos, Senhor. Hoje tem ensaio do coral? Nós vamos ensaiar juntos, Senhor. Hoje tem culto, tem oração pelo Zoom? Vamos orar juntos, Senhor. Entrega, querido. E às vezes a gente não entende, sabe? O sacrifício dos nossos pastores. E eu falo no geral, sabe? O sacrifício dos nossos líderes. Às vezes a gente cobra tanto, a gente não vê esse sacrifício. Olha a entrega. É nosso momento como igreja. A gente precisa se entregar. Alguns ficam com medo dessa prestação de contas, como se não fossem capazes de lidar com o que Deus lhes confiou. Quero falar contigo nessa manhã. Mas há um princípio inquestionável na mordomia instituída por Deus. Há um princípio básico. E se você está com medo, se você por algum problema não está exercendo essa mordomia por medo de ser algo muito grande para a tua vida, e você está se achando incapaz de cumprir com essa mordomia porque acha que é muita responsabilidade, tem algo profundo de Deus para te dizer nessa manhã. Ele, em sua sabedoria, justiça, nunca pedirá nada para fazer alguma pessoa que essa pessoa não esteja capacitada para fazer. Aquele que chama, ele capacita. Se você está com medo de exercer esse ministério que Deus colocou na tua mão porque você se acha pequeno, eu tenho algo profundo para te dizer. Se Deus te chamou, vai porque Ele vai te capacitar. Se Deus colocou essa responsabilidade na tua mão, vai que Ele vai te capacitar. Não desista, não joga a toalha. Não desista do ministério que Deus te deu. Se Deus te chamou para um ensino, mergulha no profundo de Deus porque Deus vai te capacitar. Se Deus te chamou para ser, ser introdutor, Deus vai te capacitar. Se Deus te chamou para a ministração da palavra, Deus vai te capacitar. Não fuja do teu ministério. Não entrega o teu ministério. Não entrega o teu dom. Não se ache pequeno. Não se ache incapaz. Porque essa mordomia é algo sobrenatural. E o que chama, capacita. O que chama, capacita. Hoje Deus está te capacitando. Hoje Deus está te erguendo. Hoje Deus está te chamando. Não abra mão do teu ministério. Chega de ficar parado. Você tem um ministério, você tem um chamado. Vai porque Deus te capacita. Vai porque Deus vai te mostrar como é que você vai aprender. Como é que você vai crescer. Vai de coração aberto, querido. Sabe? Vai colocando Deus na frente. Vai colocando Deus em absolutamente tudo. Vai se colocando diante da plenitude de Deus e dizendo, Senhor, eu não posso. Porque nós, como homens, nós não podemos nada. Mas quando Deus entra, querido, quando Deus entra, não existe impedimento para Deus. Quando Ele entra, Deus te coloca onde Ele quiser, no lugar que quiser e no patamar que Ele quiser. Porque é Deus que está fazendo. Deixa Deus agir na tua vida, querido. Mordomia, estou falando, se entrega. Que Ele cresça. É para a glória dEle, não é para a nossa glória. É para a glória dEle. Deixa Deus ir fazendo. Deixa Deus ir agindo. Ele conhece as nossas limitações. E Ele conhece a nossa capacidade. Deus conhece as tuas limitações. E Deus também conhece a tua capacidade. Você se acha incapaz. Mas se Deus te chamou, é porque você pode. Ele sabe que não somos iguais uns aos outros e que uma soma de fatores coloca cada um de nós em posições diferentes. Ele sabe que a Rosa é diferente da Maria. Ele sabe que a Sandra é diferente do Tadeu. Ele sabe que o pastor Jorge é diferente do
do Cadu, Ele sabe cada um de cada um, mas Ele capacita cada um dentro do seu propósito e dentro de um ministério específico, dentro de um chamado específico. Então, nessa manhã, toma posse da tua mordomia e vai, querido, e vai, e se entrega, e se coloca na frente de batalha, porque o Senhor capacita. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 14 e verso 15. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Nosso pastor já pregou sobre isso uma vez, pastor Tadeu, lá na igreja. E a gente assiste a pregação online, porque a gente mora em outro estado, né? E uma das coisas que me chamou a atenção é que a cada um, e eu gravei essa pregação já tem muito tempo, mas essa pregação ficou muito nítida na minha cabeça e no meu coração. A forma linda, Deus aqui tem 3 pessoas, 3 servos, e a cada servo ele entrega 1 talento, mas ele não deixa de entregar. Você está compreendendo isso? A cada um ele entrega 1 talento, a cada um dentro da sua limitação, mas ele jamais deixa de entregar. Você tem as suas limitações, mas não é por causa disso que Deus não vai te usar. Mas não é por causa disso que você não é chamado. Coloque uma coisa na sua vida e no seu coração e guarde em espírito e em verdade. Você tem um chamado de Deus. Você é mordomo do Senhor. Então, vá cumprir a sua mordomia com excelência e com alegria. Não perca essa oportunidade, porque o dia da prestação de contas vai chegar. O conselho divino dado a Faraó por uma palavra de sabedoria da boca de José foi o que era necessário para que Faraó visse que aquele menino era capaz de assumir aquela mordomia da administração da colheita dos 7 anos de prosperidade que estavam por vir e dos 7 anos de seca. Livro de Gênesis, capítulo 41, verso 33, vai dizer o seguinte: Procure agora o Faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. Eu creio que nem José se achava tão criterioso e sábio a esse ponto. Você está compreendendo o que eu estou falando? Dentro das nossas limitações, Deus não deixa de entregar e também não deixa de capacitar. Ainda que a gente ache na nossa pequenez, no nosso pequeno conhecimento, nós suponhamos que não vamos conseguir, Ele capacita. Ele só quer que a gente se entregue. De modo semelhante, Deus inspirou essa palavra dada por José e escolhe pessoas de capacidade para darem conta do que Ele vai lhes confiar. Primeiramente, Deus nos dá capacidade e depois Ele confia algo. Ele vai te dar a capacidade e vai confiar esse algo a você. Mesmo assim, Ele jamais nos deixa entregues à nossa própria sorte. A capacidade vem de Deus. A Bíblia diz que quem capacita é Ele, não nós. Ele vai te dizer aonde ir, como ir, onde buscar, como buscar, o que estudar, como estudar. Deus é lindo, Ele capacita. Ele mesmo se incumbe de nos capacitar. Você entendeu que mistério profundo? Deus nos
nos chama, Deus nos capacita e Ele se incumbe de nos capacitar. Mas isso vai depender da minha entrega. Eu te preparo, meu servo. Eu te instruo, meu servo. Eu te capacito. Mas eu preciso que você se entregue para a realização da mordomia. Eu confio em você. Se Jesus confia em você, não perca a confiança de Deus, querido. Deus se incumbe de nos capacitar ainda mais para podermos fazer a sua obra. Paulo diz isso na igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4 a 6. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha só, Paulo está dizendo aqui, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez capazes. Deus mesmo se incumbe de nos capacitar. Vem de Deus, não vem de letra, mas vem do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso que está pulsando em você aí agora, isso que está te incomodando aí agora, é o Espírito Santo, porque ele te capacitou para ser mordomo dele. Então levanta e caminha. Chega de ficar na tua inércia. Só observando a igreja caminhando, só observando a igreja fazendo, e você só observa, só observa, só observa. Chegou a hora, você foi capacitado, querido. Deixa Deus te usar, tu é mordomo. Não adianta você negar, você tem chamado. Levanta e vai lá para a ação social participar. Levanta e vai lá adorar junto com a igreja. Levanta e vai lá. Pastor, está precisando do quê? Estou aqui lado a lado com o senhor, pastor. Mas não é aquele lado a lado que você, que quando te chamam, você infelizmente se ocupa de outras coisas. Não, querido, você tem chamado. Existe uma prestação de contas. Corre, porque tu é mordomo. E eu vou te dizer uma coisa. O diabo, ele bate em retirada quando você veste a sua veste de mordomo do Senhor, sabe por quê? Porque aí você está crescendo em graça, você está crescendo em conhecimento, você está crescendo em atitude e você vai estar crescendo também em discernimento espiritual. Deus vai te capacitando e vai te blindando em todas as áreas. E aí não tem brecha para Satanás ficar falando no teu ouvido, nem suscitando qualquer coisa. Porque quem te capacita é o Senhor. E o teu foco é Cristo, Cristo, Cristo. E aí Cristo vai te preparar para você agir dentro da sua casa com sabedoria, no seu trabalho com sabedoria, na sua faculdade com sabedoria, nas mínimas coisas com sabedoria, porque Ele vai te capacitando e quem capacita é Ele. E Ele ainda chama a responsabilidade para Ele. Se entrega porque eu te capacito. Olha que coisa linda. Ele só fala para você, se entrega, porque eu te capacito. E quando Deus capacita, Ele tapa, sabe? Todas as brechas. Porque quem abre as brechas somos nós. Deixa Deus te capacitar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 4 e 6. Nós já lemos essa passagem bíblica. Então deixa eu terminar aqui o comentário. Essas palavras não retratam alguém com uma consciência de capacidade própria. Mas justamente o contrário. Precisamos entender que no que diz respeito a nossos bens, aos nossos recursos materiais e na nossa vida, Deus também nos dará a capacitação para correspondermos ao seu propósito. Mas isso não cairá do céu. Não vai cair do céu como uma fruta madura que cai da árvore. É preciso a gente buscar. Você está entendendo? O que a gente está falando desde o início. Deus confia, Deus entrega, Deus te dá, dentro das suas limitações. Mas você tem que entregar. Se entrega nessa mordomia. Se entrega nesse trabalho. Volta ao primeiro amor e se entrega.
Esse é o conselho que recebemos de Tiago. Abra sua Bíblia lá no livro de Carta a Tiago, capítulo 1, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Tenha falta de alguma coisa de sabedoria, peça a Deus. Ele te capacita. Assim como devemos buscar a sabedoria do alto mediante a oração e a fé, assim também devemos buscar o entendimento bíblico mediante o estudo e a meditação da palavra. Deus vai te capacitar. Deus vai te honrar, querido. Mas estude a palavra. Tenha fé, a oração, a graça, o conhecimento diante de Deus. Tudo isso Deus coloca nessa manhã diante de você. Agora você compreende a profundidade dessa mordomia? Deus, através dessa mordomia, vai te levar a lugares que você jamais imaginou chegar. Deus, através dessa mordomia, vai abrir portas para a tua vida que você jamais imaginou. Ele também pode fechar portas. Porque o mesmo Deus que abre é o mesmo Deus que fecha. Mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam. Então, se entrega. Se entrega nessa manhã. E aqui a gente finaliza esse estudo sobre mordomia. Algo sobrenatural. Algo profundo. Onde Deus, em todo o tempo, fala com a sua igreja a importância de sermos mordomos. E eu volto lá ao início. Aquilo que foi confiado. O dono da casa confia a administração da sua casa, os seus bens, tudo referente a ele confia nesse mordomo. Deus confiou em cada um de nós e nos colocou como seus mordomos nessa terra. Essa é a nossa grande responsabilidade nessa manhã. Da mesma forma que o Espírito Santo falou conosco, eu espero que o Espírito Santo tenha falado contigo, e aquilo que eu não consegui passar, que o Senhor continue se revelando diante de você. Mas eu te digo hoje, a tua realidade é essa, tá? A realidade da igreja é essa nesse mundo. Somos mordomos de Cristo. Não tem como negar. Você pode tentar escapar, mas Deus vai lá e te traz dessa mordomia. Deus traz você de volta. Porque você não pertence a Satanás. Você é servo do Senhor. Você pertence a Jesus Cristo. A tua vida é do Senhor. E você que não conhece esse Deus Todo-Poderoso que estamos falando nessa manhã, esse é o momento. Porque Deus quer fazer de você também, meu querido, minha querida, jovem, um mordomo, um despenseiro. Deus também quer te colocar em lugares altos. Deus quer te levar a lugares profundos que você jamais imaginou ir. Mas Deus pode te colocar. Você, como mordomo de Deus, pode fazer isso. Que você tenha essa oportunidade de conhecer esse Deus Todo-Poderoso que a gente está falando nessa manhã. E você que conhece, toma posse da tua mordomia, irmão. Não abandona ela não, querido. Toma posse da tua mordomia. Volta ao primeiro amor, querido. Se entrega diante de Deus. Se entrega no trabalho. Não deixa o desânimo chegar até a tua porta, não. Se entrega. Se entrega porque você é vaso. Você é flecha. Você não é dardo, você é flecha. Nas mãos do Senhor. E você é vaso na mão do oleiro. Amém? Que Deus abençoe nessa manhã em nome de Jesus. Vou dar uma olhada aqui rapidamente nos comentários. Graça e paz. Quem eu não falei? Tia Wanda, que Deus abençoe. Nós vamos orar nessa manhã. Dani, que Deus abençoe. Tia Neide, tia Catinha, Deus abençoe muito. Tia Sandra, que Deus abençoe. Serginho. Pastora Vera, que Deus abençoe a sua vida, pastora. E nós vamos orar nessa manhã, agradecendo ao Senhor pelo término dessa escola bíblica dominical, sabendo que somos mordomos do Senhor. E existe uma alegria profunda em ser mordomo do Senhor, sabe por quê? Porque enquanto a gente cuida das coisas de Deus, o Senhor vai cuidando das nossas coisas. Enquanto a gente cuida das coisas de Deus, o Senhor vai cuidando da nossa casa. Enquanto a gente cuida das coisas de Deus, o Senhor vai cuidando da nossa família. E o Senhor nos ensina a administrar tudo. Sabe, primeiro Deus, nossa família e a igreja, Deus vai ensinando como a gente pode administrar. Para que as coisas não se embolem,
Deus vai ensinando como administrar a nossa casa, sabe? Como administrar os nossos afazeres, como administrar a nossa família, nossos sentimentos. Deus vai ensinando tudo, mas é só a gente se entregar. Só a gente se colocar diante de Deus e deixar Ele agir. Deixa Ele te capacitar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor nesse momento, término da escola bíblica. Também quero agradecer nesse momento a você, querido, que tem contribuído com o seu dízimo, com a sua oferta. Muito obrigado em nome de Jesus pelo seu carinho. Muito obrigado pelo nome de Jesus, pelo seu zelo, pelo seu cuidado. E mediante isso eu venho aqui fazer um apelo muito grande aos irmãos. Mas conseguimos, graças a Deus, pagar o aluguel desse mês, mas mês que vem a gente já entra com uma nova batalha. Temos aluguel para pagar, temos contas a pagar, seu dízimo e a sua oferta são primordiais ao Senhor. A gente acabou de estudar sobre mordomia, que o Senhor possa abençoar. Não existe valor grande nem valor pequeno para o Senhor. Tudo que você entrega diante de Deus é abençoado. Tudo que você entrega diante do Senhor, o Senhor multiplica. Então, que o Senhor abençoe as suas finanças e que você possa continuar ajudando o crescimento da casa do Senhor. Você que quer contribuir com a nossa igreja, que quer ajudar, os dados bancários da igreja estão aí, em nome de Jesus, que você possa receber da parte de Deus. O nosso Pix é o nosso CNPJ, que o Senhor possa multiplicar as tuas finanças. Que o Senhor possa superabundar em bênção na tua casa. Que não falte na tua casa nem o feijão, nem o arroz, nem o pão, nem a farinha. Absolutamente nada falte na tua casa, nem para a tua alimentação. Deus provê todas essas coisas. E também para que nós possamos ajudar os nossos irmãos, que muitas vezes precisam de um acolhimento. Sabe, precisa de uma vestimenta, de um alimento. É para isso que serve a casa do Senhor. Para isso somos mordomos, para ajudar uns aos outros em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós agradecemos ao Senhor nessa manhã. Vamos orar também para que Deus abençoe não somente a Bolsa Apostólica da nossa igreja, mas a Bolsa Apostólica de todas as igrejas em nome de Jesus. Vamos colocar diante de Deus, vamos orar, vamos agradecer. Pai, nós te louvamos e bendizemos nesta manhã. Muito obrigado pela Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado por essa manhã de graça, essa manhã de mordomia, Senhor. Nós colocamos diante de Ti todos os pedidos de oração. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esses pedidos de oração, Senhor. Colocamos diante de Ti. Muito obrigado. Senhor, também pedimos abençoa a Bolsa Apostólica da nossa casa. E não somente da nossa casa, mas de todas as igrejas, Senhor. Senhor, afasta o devorador. Aniquila, Senhor, todo o opressor em nome de Jesus. Porque as finanças da tua casa são tuas, ó Pai. E para o crescimento da tua obra. Nós te louvamos e te agradecemos. E te damos graça por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Daqui a pouquinho, às 16h30, culto de louvor e adoração. Lá na Avenida dos Mananciais, 995. Aniversário de ministério dos nossos pastores. Deixa eu ver aqui se a pastora Liliane respondeu. 11 anos de ministério. Pastor Jorge, pastor Tadeu, pastor Bruno. 11 anos de ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus pelo ministério dos nossos pastores. Que o Senhor esteja com cada um de vós. Se você ainda não deu parabéns, pode ligar. Pode ligar para eles. Pode ligar a cobrar. Pode passar mensagem, eles estão online nesse momento, glorifica o Senhor pela vida deles, porque são homens de Deus, levantados por Deus e que têm abraçado a obra de Deus com todo o carinho e com todo o zelo. Amém? Serginho colocou aqui, ó, eu já ia deixar de ler, Serginho colocou ali, ó, servo / mordomo, ambos têm a função de ajudar, fazer, a questão é servir. Serginho colocou, a questão é servir. Que Deus abençoe a cada dia, em nome de Jesus. Pastor Tadeu colocou aqui, ó, telefone da nossa igreja, Congresso das Mulheres, dia 11 de setembro. A camisa já está sendo vendida. Mulheres de Deus, varoas do Senhor, você que ainda não fez o pedido da sua camisa, corre, entre em contato lá com a nossa igreja. Vou deixar aqui o celular e nos comentários também tem o celular, tá? Prefixo 21 985 88 58 34. Prefixo 21 985
85885834, Congresso das Mulheres, dia 11 de setembro. Corre, entre em contato, não perca essa oportunidade. Vai ser um congresso cheio da graça, um congresso cheio de bênção. Olha, tem coisa muito profunda de Deus. Tem homens e mulheres de Deus participando desse congresso. O céu vai descer nesse congresso em nome de Jesus. Então corre e participa. A camisa já está disponível para venda. Entre em contato, não fica sem receber não. Se você não anotou o telefone, manda mensagem que a gente passa toda a informação em nome de Jesus para cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe, que Deus multiplique a sua vida e que até domingo que vem, em nome de Jesus, com a nossa escola Bíblica Dominical, nossos professores da EBD estão a postos. Agradeço pela vida de cada professor e domingo que vem já um outro professor vai estar ministrando aqui e que Deus abençoe grandemente a sua vida. E não se esqueça, mordomos do Senhor, somos família, somos igreja.